alicerces inabaláveis. Esse é o tema de hoje, construindo uma vida de fé. O que são alicerces inabaláveis? São alicerces baseados na palavra de Deus. Uma vida inabalável. Estamos construindo uma vida de fé. Enquanto você vai declarando isso com a sua boca, que você tem alicerces inabaláveis, que a sua vida é uma vida está sendo construída de fé, com fé, eu quero ler a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 6 em diante, que diz assim: temos, portanto, sempre bom ânimo. Olha só, você não pode vir a um culto, você não pode acordar sem um bom ânimo. A palavra de Deus diz que sempre nós temos um bom ânimo. Sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, ele diz no 7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Nós acabamos de dar um testemunho de irmãos que viveram algo somente pela perspectiva da fé, porque olhando humanamente, racionalmente, contas, não tinha como eles viverem o que eles viveram da parte de Deus. Então, que você possa entrar nesse culto, nesse momento de mensagem, entendendo que a partir de agora, você precisa ativar a fé. A perspectiva de fé não é pelo que você vê, não é pelo que você sabe, não é pelo racional, não é pela condição, é pela fé. Que essa palavra possa abençoar o seu coração nessa manhã. Curve sua cabeça da sua casa, nós vamos falar com o nosso Deus. Pai, te damos honras e glórias. Falamos mais uma vez com o Senhor, porque Tu és um Deus bom, que cuida de nós. E agora nós aquietamos o nosso coração para ouvir a Tua voz através da palavra, que o Senhor possa falar, que o Senhor possa direcionar, que o Senhor possa instruir, Jesus, as vidas que estão aqui conectadas juntamente comigo. Jesus, eu creio que aqui o Senhor traz pessoas que estão precisando ouvir essa palavra, que não é uma palavra de carne, Pai, mas é uma palavra de fé, uma palavra que vem do Teu trono. Por isso, que não seja eu, Fernando, humano, mas o Senhor através de mim, a falar, a ensinar e a cuidar, a apacentar, Jesus, as ovelhas que pertencem a Ti. Eu oro em nome de Jesus, para a glória de Deus, e o povo de Deus diga amém e amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos amados, escolhidos, aqueles que fazem parte de um bom celeiro, aqueles que são boas sementes, árvores boas, aqueles que foram dados, colocados, postos para dar bons frutos. Se é você, diga aí glórias a Deus. Olha só, nós vamos iniciar essa mensagem. Eu quero que você já venha comigo refletindo em algumas questões. Para pensar, o que faz de uma pessoa um ser humano ser um ser humano bom? O que faz de um homem, o que faz de uma mulher ser uma pessoa notável? Quando a gente olha para alguém e fala assim, olha, ali vai um grande homem, ali vai uma grande mulher. Quais são os aspectos que formam, que fazem com que essa pessoa seja grandiosa, seja notável, seja uma pessoa, um grande arauto? E eu posso afirmar que, enquanto você reflete sobre isso, eu quero já trazer um pouco do que está no meu coração, eu creio que você vai concordar. Eu quero começar afirmando que um grande homem, uma grande pessoa, é uma pessoa que tem fé em Jesus, que tem a fé em Jesus como seu maior alicerce de vida, que não tem o seu maior alicerce um princípio mundano, ou uma grande instituição do mundo, ou uma palavra de um homem mundano, de um poderoso dessa terra. Um grande homem, uma grande mulher, uma pessoa grande, tem alicerces que são o maior alicerce da vida, que é Jesus Cristo. O grande homem, uma grande mulher, é aquele que tem uma vida alicerçada na fé, aquele que tem uma vida alicerçada na palavra de Deus. Então eu queria que você já começasse a dizer isso, porque às vezes aí vem a Forbes e traz os homens mais ricos, mais bem-sucedidos, tantas métricas humanas usadas para trazer pessoas notáveis, mas eu queria aqui afirmar diante de você, com os olhos iluminados na palavra de Deus, que uma pessoa grande e notável é aquela que tem uma vida, uma família, que tem os seus princípios alicerçados na palavra da graça de Deus, alicerçados na Bíblia Sagrada. Muitas pessoas vivem, por muito tempo, mas não vivem uma grande vida. Vivem, talvez passam por essa terra, vivem bons anos, mas não têm uma grande vida, porque uma grande vida só tem aquele que tem a sua vida alicerçada na fé. Então alguém pode viver aí 100 anos, pode viver 100 anos, fala, nossa, ela teve uma grande vida, ela viveu grandes coisas, passou por muita experiência, mas não teve uma grande vida, falando em aspectos espirituais, porque espiritualmente ou espiritualmente, uma pessoa só tem uma grande vida quando essa vida foi alicerçada nos firmes fundamentos. Paulo falou, eu como prudente construtor, eu lancei os fundamentos, que é Jesus. Outro, agora, cada um veja como edifica. Então, esses fundamentos vão gerar em nós uma grande vida, uma vida de uma pessoa notável. E a felicidade, ela só acontece quando você se move em direção àquilo que é certo. E não é aquilo que é certo balizado pela ideologia do mundo atual. Não é aquilo que é certo na métrica do mundo. É aquilo que é certo diante de Deus.
Então, quando eu me movo para aquilo que é certo diante de Deus, aos olhos de Deus, eu posso dizer que eu estou indo em direção a, de fato, uma felicidade plena. Porque quem se move em direção contrária à vontade de Deus não experimenta da felicidade. Pelo contrário, quem se move na direção contrária da palavra de Deus não desfruta da plenitude de vida, não desfruta do que eu estou falando aqui nessa introdução, de ter uma vida alicerçada sobre a rocha. Uma grande vida começa quando você entende que existe um lugar que é um lugar superior preparado para você. Que é um lugar, independentemente, sabe, da decadência, independentemente das tragédias, independentemente das ilusões, independentemente das mentiras do mundo, das falsidades, independentemente das catástrofes, independentemente das guerras, dos rumores de guerras, independentemente desse mundo que acontece à volta do mundo, de um desânimo que está instaurado aí na sociedade, independentemente de um desencorajamento, independentemente das doenças modernas, do pânico, da depressão, da ansiedade, das fobias, sabe, independentemente do que o mundo vive aí fora, você pode pensar e viver uma grande vida, porque Deus preparou um lugar superior. Você pode falar, bispo, mas isso aí pode parecer um pouco de arrogância. Não, isso aqui é sabedoria na palavra. A Bíblia diz que a graça é um pacto de superiores promessas. É o que diz a palavra de Deus. Então, Deus tem um lugar que Ele preparou para nós, que é um lugar superior. Eu queria que você escrevesse isso, sabendo aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. Diga, Deus tem algo superior para mim. A graça é isso. A graça é um pacto de melhores, superiores promessas. É o que diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo. Enquanto você vai declarando aí que você tem algo superior da parte de Deus, eu quero ler Efésios 2, capítulo 5, ou melhor, versículo 5, versículo 5, verso 6, 5, 6. Diz assim: estando nós mortos nos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Olha, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Verso 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Veja que você não está mais em qualquer lugar. Veja que você não está mais em qualquer ambiente. Você agora foi colocado por Jesus em um lugar superior. Que lugar superior é esse? A palavra já respondeu. Você está juntamente com Cristo, assentado em regiões, em lugares celestiais. Por isso é possível você viver uma grande vida nessa terra. Eu poderia dizer para você que sem isso ninguém vive uma grande vida. A pessoa pode ter o prestígio do mundo, a pessoa pode ter uma vida de luxúria, uma vida de ganância, uma vida de ostentação, mas isso não é uma grande vida. Isso não tem nada a ver com os valores eternos, porque tudo isso passará. A ferrugem vai corroer isso, a traça vai comer isso tudo vai ficar aqui. Ninguém vai levar nada disso para a vida eterna. Então, uma grande vida, eu volto a afirmar, ela é construída através da felicidade plena em Jesus, com os alicerces sólidos e fundamentos da sã doutrina, da graça de Deus. Alguém vai dizer, mas bispo, eu errei. Bispo, você não sabe a minha vida, eu já falei muito, eu já tropecei, eu já fracassei, eu já perdi muita coisa. Talvez eu esteja pregando para alguém aqui que faliu. Eu tinha uma grande empresa, eu tinha um grande casamento, eu tinha um grande comércio, eu tinha um grande emprego, eu estava, sabe, num processo de preparação profissional, eu tropecei, eu pequei. Alguém pode dizer, eu fiz até mal para outras pessoas, eu investi o meu dinheiro mal, eu frustrei a minha vida, frustrei a vida de outras pessoas. Eu sei que muitos pensam assim, mas eu queria que você se lembrasse, amado, que o diabo, ele sempre quer e vai sempre querer fazer isso, mostrar fotografias do nosso passado. E toda vez que eu venho aqui com uma palavra de ânimo, eu sei que fica uma voz maligna tentando falar para você, isso não é para você, você sabe que você não é isso, você sabe quem você era, sabe o que você fez, olha como você pensava. E o diabo quer ficar mostrando, sabe, esse álbum, essas fotografias do nosso passado. Só que eu entendo que da mesma forma que o diabo vem com suas fotografias isoladas do nosso passado, Deus, ele vem e ele quer nos mostrar um álbum de vitórias. Deus quer mostrar para você um álbum de fotos das suas vitórias, não a respeito do seu passado, mas Deus quer mostrar um grande álbum, talvez um grande filme de vitórias a respeito do seu futuro. Você precisa crer nisso hoje. Por isso a gente entra agora em novembro, não olhando para as coisas que ficaram para trás, porque Paulo diz isso, sabe, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então o seu passado tem que ser esquecido. As fotos que Satanás tenta mostrar, você adulterou, você pecou, você fracassou. Ora, amém, se você já teve um arrependimento, porque é isso que deve acontecer, arrepende, deixa o pecado, procede de reconciliação com Deus e segue.
Então agora você tem que olhar para frente. E Deus está aparecendo hoje, através dessa transmissão, mostrando para você um álbum de fotografias do seu futuro, de um futuro de vitórias para você. Então agora eu quero te ensinar alguns princípios, ou talvez o primeiro de hoje, que é para você que muitas vezes não consegue olhar para a perspectiva, não consegue, levantar a cabeça e ver uma perspectiva de futuro, não consegue olhar para um horizonte. Eu queria que você guardasse isso no seu coração. Olha só, para hoje, em nome de Jesus, de olhar para o seu passado, para de olhar para onde você esteve e comece a olhar para onde você quer chegar. Recentemente, num congresso de mulheres, que foi uma bênção, eu trouxe uma mensagem baseada na história de Raabe, a prostituta, e eu intitulei com esse tema. Eu falei, não importa de onde você vem, importa para onde você vai. Escreve isso aqui no chat, não importa de onde eu vim. Escreve, importa para onde eu vou, para onde eu estou indo. Porque não importa o seu passado. Não importa o que você fez, a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, pare de ficar olhando para aquilo para onde você já esteve e comece agora a olhar para onde você quer estar, para onde melhor. Comece a olhar para onde Deus quer lhe mandar. Deus quer te mandar para um futuro de bênção, de avanço, de prosperidade, de glória, de realização de sonhos. É isso que Deus tem para a sua vida. Enquanto vocês escrevem no chat, eu quero ler Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14, que diz: Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Eu acabei de citar isso. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, ou que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, Deus quer que você olhe para frente. E eu queria agora, nessa introdução ainda, eu sei que eu já estou amarrando você através da palavra aqui, o Espírito já está te pegando, já te impulsionando, arrematando, fechando as arestas, fechando as pontas para que você olhe para esse futuro. Então eu queria mostrar para você, algumas diferenças de uma pessoa de derrota para uma pessoa de vitória. Para que você saiba identificar isso e para que você saiba buscar o que é de vitória, o que é o lado vitorioso da vida, porque não sou eu aqui com uma palavra só motivacional, humana, não é isso. A Bíblia diz que eu e você somos mais que vencedores, então não faz sentido um pregador vir e declarar derrota, não faz sentido um pregador vir e declarar insucesso, porque isso não é o que Deus tem para os seus filhos. Deus venceu e nos fez mais que vencedores, é o que diz a palavra de Deus. Então o primeiro ponto de hoje é que o perdedor, ele vai dar importância aos seus problemas. Você vai ver uma pessoa perdedora sempre dando importância, dando assunto, dando razão para problema. Agora, o vencedor, ele vai falar de possibilidades de sucesso. Veja que o vencedor não fala só de um sucesso concreto, porque a gente sabe que um sucesso concreto, muitas vezes, ele vai ser conquistado, ele vai ser construído. Mas o vencedor, mesmo que não tenha concretizado já o sucesso, ele começa a falar da possibilidade de sucesso. Então hoje você pode falar, mas eu não tenho sucesso. Comece a falar da possibilidade. Comece a olhar com essa perspectiva. A possibilidade de sucesso. O segundo fator é que um perdedor, ele vai discutir sempre os seus obstáculos. O vencedor, ele vai olhar para isso como oportunidades. O vencedor, ele vai falar sempre de oportunidades. É aquela questão, a gente está aqui meio que comparando. A pessoa que olha o copo meio cheio, aquele que olha para o copo meio vazio, né? O meio cheio para o meio vazio. Então o perdedor é o meio cheio. Sempre vai olhar para a frustração. O vencedor não, ele vai olhar sempre para oportunidades. Então estourou uma pandemia, o vencedor vai olhar, o que eu posso ganhar com isso? O que eu posso tirar de proveito disso? O que eu posso, usufruir? Como é que eu posso usar isso? Crises, enfim. O perdedor não, ele vai falar sempre dos obstáculos. É aquele que chega, não, mas é difícil. Fala, vamos fazer uma empreitada aqui, vamos começar, vamos levantar, vamos... Olha, eu vou falar para você, né, se uma pessoa que está à frente do ministério, posso falar um pastor, se ele não tem uma visão de vencedor, essa igreja não prospera, essa igreja nem nasce. Vamos falar de nós aqui, a gente está vivendo um momento de muito desafio. Olha, a gente podia ter, sai de prédio, não tem isso, não tem aquilo. Não, vamos ver as possibilidades. O que nós temos aqui na região para não mudar muito a localização para os irmãos? Para não mudar muito a logística da coisa. Então temos uma sala de cinema, vamos para lá, vamos achar um galpão, vamos guardar nossas coisas, vamos começar uma empreitada. O que é isso? Vamos ver as possibilidades. Já que Deus está de forma intencional e clara, tirando uma estrutura da gente de forma temporária, por um tempo, vamos olhar para as oportunidades. É a oportunidade de nós nos fortalecermos, é a oportunidade de nós sermos tratados, é a oportunidade de Deus tratar o nosso caráter, é a oportunidade de Deus colocar todo mundo no mesmo nível, é a oportunidade de gente construir um lugar nosso. Agora o perdedor não, ele vai falar, céus, dia, era tão melhor, e o que vai ser agora de mim? Não tem mais isso, não tem mais aquilo, cadê a bispa, cadê isso aqui? Esse é o derrotado, esse é o perdedor. O vencedor não, o vencedor vai olhar as possibilidades. O perdedor, ele fala de doenças, o vencedor fala de saúde.
O perdedor, ele fala das façanhas do diabo, mas o vencedor fala das vitórias de Cristo. Eu não estou aqui falando para você, Satanás é grande, Satanás vai te pegar, o diabo está atrás da tua cama. Não tem nada disso. Eu estou falando aqui das palavras de vitória, das promessas. Acabei de falar na ceia. Olha, nós não fazemos isso de um ritual morto, Por quê? Porque nós falamos de uma perspectiva daquele que venceu. Então o vencedor, esse vai falar como das vitórias de Cristo. E o próximo ponto, o quinto, o perdedor fala como uma vítima. O vencedor fala como um vencedor. Ele fala como aquele que conquista. Eu não posso olhar da perspectiva. Eu comecei lendo, estamos juntamente assentados com Cristo em regiões celestiais. Como é que nesse lugar com Cristo eu vou ter uma perspectiva que não seja de vitória, que não seja de avanço, que não seja, de sermos mais que vencedores? Então, o perdedor, ele vai falar como uma vítima, o vencedor vai falar como um vencedor. E o sexto e último vai dizer que o perdedor, ele tem uma mentalidade de escravo. Por quê? Porque ele não tem uma mentalidade bíblica. Agora, o vencedor tem uma mentalidade de filho, tem uma mentalidade de herdeiro com Deus, co-herdeiro com Cristo. Herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Então, você possa realmente construir uma grande vida. Aí você fala, bispo, mas como é que eu faço para construir de fato uma grande vida? E você sabe que nas minhas mensagens, por mais que nós temos aqui pregações expositivas, eu gosto sempre de trazer alguns passo a passo para você, para ficar muito claro, para você não sair desse culto, o que Deus falou, qual a atitude que eu tenho, qual que é o próximo passo? Eu trago aqui já para você, amado, a parte espiritual, a parte teológica e também a parte racional, o plano tático. Então, vamos lá. Se você quer construir uma vida de fato grande, você tem que escolher qual dessas 4 avaliações você vai ficar. E eu quero trazer agora 4 perspectivas diferentes, de visões que uma pessoa vai ter. Você tem que escolher qual delas você vai ficar. A primeira, o que você pensa a respeito de si mesmo. Essa primeira... Vamos lá, você está na prova do Bispo Fernando, temos 4 alternativas, eu quero ver qual que você vai escolher. A primeira, o que você pensa a respeito de si mesmo. A segunda, o que os outros pensam a respeito de você. É uma outra possibilidade de você encarar a vida. O que eu penso a respeito de mim? O que os outros pensam a respeito de mim? Terceiro, o que Satanás pensa sobre você? Qual que é a visão de Satanás? Aí fala, bispo, eu estou com a primeira, o que eu penso a respeito de mim mesmo. Eu quero mostrar a quarta para você, que aqui está a grande chave. Quarta diz, o que Deus pensa sobre você. Sabe que essa aqui é a mais poderosa? Porque muitas vezes você olha, você pode falar, não, bispo, mas eu conheço a palavra, então eu me vejo como Deus pensa. Você já passou de fase. Agora, muitas pessoas estão aqui hoje e olham para si mesmo e têm uma autoimagem distorcida. Se veem de uma forma aquém daquela qual o Senhor vê. Então, a melhor forma de você se ver é a forma como Deus te vê, o que Deus pensa de você. E mesmo que às vezes você pense coisas erradas sobre você mesmo, como eu acabei de dar o exemplo aqui, mesmo que os outros pensem coisas erradas sobre você, mesmo que o inferno inteiro, mesmo que o Satanás, o capiroto, o Beuzebu, o Baal, todos os demônios, mesmo que eles pensem algo contrário ou distorcido sobre você, coisas negativas sobre você, o que vai prevalecer na sua e na minha vida? O que Deus pensa a nosso respeito. É isso que vale. Não é o que pensa, não é o que fala, não é o que o inferno diz, é o que Deus pensa. Porque o que Deus pensa se manifesta nas nossas vidas. Então fique com a avaliação de Deus sobre a sua vida. Jamais fique com a avaliação do teu vizinho. Jamais fique com a avaliação mas as pessoas vão falar da perspectiva dela, da realidade dela, do mundo dela, da visão dela. Agora Deus não. Deus vai falar da visão correta. Afinal de contas, foi Ele que nos criou. Qual melhor pessoa, qual melhor ser para falar de nós, senão aquele que é o nosso Criador, que nos fez a sua imagem e semelhança, que nos deu um destino, que nos deu uma identidade, que nos colocou, nos deu uma vida, como nós estudamos no domingo passado, uma vida saborosa, que nos salgou com a sua palavra. Então fique com o que Deus pensa de você. Escreve aí no chat, eu vou ficar com o que Deus pensa de mim. Eu vou ficar com a alternativa 4, o que Deus pensa a meu respeito. Fique com essa alternativa hoje e pro resto da sua vida, para que você prospere, para que você não seja uma pessoa infeliz, depressiva, para que você não seja uma pessoa que vive pela opinião dos outros. Olha só, quem vive de opinião dos outros não vive de propósito, porque cada um vai ter uma opinião. A Bíblia diz que é um homem que é levado para todo lado como um vento de doutrina, como uma onda impelida pelo mar. Olha só, pensaram isso? Então eu vou me adaptar ao que pensaram, porque eu quero agora suprir a expectativa dessa pessoa. A outra pensou outra coisa, agora eu vou... Então a pessoa não tem uma identidade clara, porque ela está sempre tentando se moldar ao que o outro pensa. É a pessoa que vive de opinião. Você não foi criado para viver de opinião, você foi criado para viver debaixo de um propósito. Então você foi criado para viver de acordo com aquilo que aquele te fez. Aquele que te fez. A visão dele sobre a sua e sobre a minha vida. Em Jeremias 29:11 diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Não sou eu que estou dizendo.
não é o seu vizinho, não é o capeta, não é ninguém. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de morte, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então veja que não é o que alguém pensa a seu respeito. O profeta diz, eu é que sei, é o Senhor dizendo aqui através do profeta, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Diz o Senhor está dizendo. Então os pensamentos de Deus não são maus, são pensamentos bons. O salmista diz no Salmo 92:5, quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Veja que o Deus que nos criou é um Deus que tem obras grandiosas. Talvez, eu creio que a mais alta criação de Deus somos nós somos a mais alta forma da criação de Deus. Eu gosto dessa expressão. Somos nós. O salmista ainda diz no 139:17, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Veja, não é o que eu penso, não é o que o meu pai pensa, não é o que o meu irmão pensa, não é o que o meu vizinho pensa, o que o meu chefe pensa. Senhor, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Como é grande a soma. Ou seja, presta atenção, Deus não tem só um pensamento a seu respeito, Deus tem muitos pensamentos. Diz que a soma dos pensamentos de Deus é algo grandioso. Então o seu nome está gravado nas palmas das mãos de Deus. Eu sei que a religião, o sistema vai falar, não, se Deus vê hoje, você fica, porque ontem... Amado, o seu nome está escrito nas palmas das mãos de Deus, está rolado nos céus. O seu e o meu nome está escrito no livro da vida, e diz que de lá ninguém pode tirar. Então Deus conhece o seu levantar, Deus conhece o seu dia, Deus conhece a hora que você vai se deitar, Deus conhece o que se passa na sua vida, o que se passa na sua casa, na sua empresa, nos seus pensamentos, e Deus se importa com você, essa é a melhor parte. É mais do que saber, nós temos alguém que sabe e se importa conosco. Sabe, Deus, Ele olha para você e Ele tem bons pensamentos a seu respeito. Por quê? Porque Ele te criou, Ele sabe quem é você, Ele sabe como Ele lhe formou, Ele te escolheu, Ele te preparou, Ele te predestinou, Ele te separou. E isso não foi algo feito corrido, agora... Não, Ele fez antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus com tempo, Deus com calma. Ele nos formou, Ele nos criou, Ele nos elegeu, Ele nos predestinou antes da fundação do mundo. Então, preciosos são os pensamentos de Deus ao nosso respeito. Então, você nunca mais vai ter que ter crise de identidade. Eu poderia colocar o tema dessa pregação como nunca mais... crises de ansiedade, de identidade. Porque se eu sei que eu sou em Deus, amado, isso aqui vai libertar a tua vida. Você entender isso, que hoje a palavra está falando no teu coração. Olha, você nunca mais vai depender de opinião de ninguém. Você nunca mais vai ficar dependendo de migalhas, ao que falar a meu respeito. Porque quem sabe quem é, amado, diante de Deus, não precisa da opinião de um homem. Isso aqui, sabe, isso aqui tira todo o complexo de inferioridade, todo medo. Sabe o que você fala? Eu não tenho coragem de falar em público, porque vão pensar, mas esse medo de falhar em público que você tem, isso acaba, porque você sabe quem você é em Deus. É lógico que você se prepara, é lógico que tem a parte do lapidar a habilidade, desenvolvendo, não estou falando sobre isso, mas estou falando essa expectativa de ter que agradar a todo mundo. Olha, mas se eu tivesse que vir aqui e agradar 1, 2, 3, olha quantas pessoas estão aqui conectadas, quantas pessoas vão ver essa pregação depois, quantas pessoas estão sentadas ouvindo a minha pregação. O que cabe a mim, Deus? Eu sei como o Senhor me criou. Porque eu ouço muitos elogios, graças a Deus, Deus é bom, mas eu também ouço muitas críticas que não são construtivas. É aquela coisa, não é uma crítica construtiva de quem nunca construiu nada, a pessoa que nunca pegou um microfone, nunca pastoreou, nunca pregou, quer me ensinar como fazer isso. Olha que loucura. Não, mas eu acho que você tinha que fazer assim. Como é que você faz quando você lidera a sua igreja? Não, eu não lidero a igreja. Você quer me ensinar como liderar a igreja? Você que não lidera a igreja? É a geração que a gente vive hoje. Então eu recebo muitas críticas. E críticas amadas que se eu fosse ler aqui, você fala, bicho, o povo é mau. O povo, muitas vezes, eu não creio que o povo é mau, mas eu creio que o povo deixa a sua carne ser influenciada por Satanás para tentar, muitas vezes, parar a obra. Mas são críticas, amados, que não tem nada a ver com nada. Se eu fosse depender disso, meu ministério não tinha nem começado. Não tinha nem começado. Então não dependa da opinião de alguém. O que é? Preciosos são os pensamentos de Deus a seu respeito. O que Deus pensou, amado, vai acontecer. O que Deus pensou a seu respeito é aquilo que acontece. Não é o que a pessoa está criticando, pensando, confabulando. Isso não acontece. Agora, o que Deus pensou, isso acontece. Isaías 55:8 diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem dos seus irmãozinhos, nem do seu vizinho, nem de ninguém. Ele diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Diz quem?
Ah, diz o meu chefe. Não, diz o Senhor dos exércitos, o Rei de reis. Ele, Jesus. Verso 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amado, quando nós alicerçamos ou estamos alicerçados no que Deus diz, quando nós confiamos no que Deus pensa de nós, quando nós confiamos no que Deus diz a nosso respeito sobre nós, nós somos capazes de crer apesar das circunstâncias. Podia ser um bom tema também, crer apesar das circunstâncias. Olha só, quando você sabe o que Deus fala a seu respeito, quais são que os pensamentos eles são muito maiores. Você fala, quer saber? Eu sou capaz de crer. Eu sou capaz de, apesar de tudo, apesar do mundo estar aí em colapso de guerra, eu continuo crendo na soberania do meu Deus. Então, quando isso acontece, nós estamos deixando o quê? Deus edificar. Quando isso acontece, nós não estamos edificando as nossas casas sobre palha, sobre areia. Nós estamos edificando sobre a rocha. Eu estou permitindo com que a minha vida seja edificada pelo próprio Deus. Então, a fé, ela passa o quê? A guiar os meus passos. A fé não passa a ser algo místico. A fé não passa a ser, uma força do pensamento, nada disso. A fé passa a guiar os meus passos. A fé passa a influenciar a minha decisão. A minha decisão agora não é mais baseada numa condição, a minha decisão é baseada na fé, a minha decisão é baseada na palavra de Deus, a minha decisão é baseada no que Deus falou, nos pensamentos dele, na visão dele, nos caminhos dele, não nos caminhos do que quem está ao meu lado, quem pensa, de quem acha que tem que pensar, mas naquilo que Deus já soprou, naquilo que Deus já falou, naquilo que Deus já conquistou, naquilo que Deus já profetizou. A minha decisão, os meus passos agora não são passos naturais, são passos de fé. Nós somos capazes de crer apesar de tudo. A fé, ela muda os nossos pensamentos. A fé, ela vai nos levar a um lugar de vitória, de fato. Escreve aí no chat, a fé me leva a um lugar de vitória. A fé nos leva para esse lugar. Hebreus 10:35 vai dizer, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Por quê? Ela tem grande galardão, que é presente, recompensa. O que é isso? A nossa confiança. Ele vai dizer, com efeito, tens necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Como é que eu alcanço a promessa? Se você entender só esse versículo, você pode sair daqui hoje para explodir na sua vida, no bom sentido. Eu alcanço a promessa quando eu faço a vontade de Deus. Ele diz, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. O problema é que hoje as pessoas estão prometendo, você vai, arrasta para cima, faz isso aqui. Você não vai alcançar a promessa arrastando para cima. Você vai alcançar a promessa fazendo a vontade de Deus. Só que fazer a vontade de Deus vai precisar que você leia a palavra, vai ser necessário que você conheça a vontade de Deus, porque eu só posso fazer a vontade daquilo que eu conheço. Então, como é que eu conheço? Vai ser necessário que você seja torcido pela palavra, com que você nasça de novo. Então, não é algo também tão simples. Eu vou ler aqui as promessas e não. Eu conheci a promessa aqui, Deus fala que eu sou próspero. Agora, eu tenho que viver isso. Eu tenho que ser... vai fazer com que você tenha um caráter de Cristo. Fazer a vontade de Cristo é isso. Aí sim você alcança a promessa. Verso 37, porque ainda dentro de pouco, aquele que vem, virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pelas obras da lei. Ixi, não é isso que está escrito, hein? O meu justo viverá pela fé. Por que aqui nós não temos rituais de obras mortas, rituais mortos? Porque não presta para nada. O justo não vive pelas obras, pelo legalismo. O justo vive pela fé. A fé você crê em Jesus. E se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Então eu comecei a mensagem dizendo que grande é aquele que tem uma vida alicerçada na fé. Sim ou sim? Foi isso que nós falamos. Grande não é o que o Instagram diz. Grande não é o que a Forbes diz. Grande é aquele que tem uma vida alicerçada na palavra. Olha o que diz Hebreus 10:39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Eu quero que você diga aí na sua casa, se você quiser escrever no chat, diga com ousadia, diga, eu sou da fé. Diga para convencer, amado. Para convencer, as células do seu corpo precisam ouvir isso. Você fala muito de derrota, você fala muito de medo, de depressão, de remédio. Agora começa a comunicar para o seu interior algo de fé. Diga, eu sou da fé. Diga, minha vida está alicerçada na fé. Diga, por isso ela pode ser uma vida grande. Diga, minha vida pode ser vitoriosa. Diga, apesar de tudo, pela fé em Jesus, eu posso ser mais que vencedor. Diga, a minha vida é uma grande vida. Diga, porque Deus me leva sempre à vitória. Amado, isso é uma confissão de fé. Isso você tem que guardar firme essa confissão da esperança, pois quem fez a promessa é fiel. É essa esperança, essa firmeza que você tem que saber falar. Então celebra Jesus, no seu dia,
quando você acorda, quando você está no meio do dia, quando você está no final do dia, quando você vai dormir, celebra Jesus, sabe, glorifica aquele que te deu a fé, aquele que é o autor da vida, aquele que é o autor da sua fé, o consumador da sua fé, ou seja, ele é o autor, aquele que deu, é o consumador, aquele que termina. Olha que coisa maravilhosa, ele é o primeiro, ele é o último, sabe, celebra ele, celebre o dom da fé que ele colocou em você e em mim. Isso é maravilhoso. A Bíblia diz que se retroceder, ou seja, se não crer, o que é esse retroceder? Se não duvidar, diz que Deus não tem prazer nisso. Olha que coisa forte. Eu vou querer fazer algo que não dá prazer em Deus? Jamais. Eu não posso querer fazer algo que não produz prazer no meu Senhor. Diz, agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do seu coração. Então eu tenho que fazer algo que o Senhor vai se agradar de mim. Eu tenho que me agradar do Senhor, tenho que fazer com que Ele se agrade de mim. É o que diz a palavra. Então nós não somos dos que retrocedem, nós somos dos que avançam. Nós somos dos que creem apesar de tudo. Você quer saber quando que você tem que crer? Porque aqui, vamos lá, de forma bem prática. Tá bom, a gente tem que crer apesar de tudo. Pode ficar um pouco genérico para alguns. Eu vou trazer alguns pontos. Sabe quando você tem que crer? Quando a saúde vai embora. Você tem que crer quando o médico fala que a sua mãe vai ficar entubada 51 dias e que você não tem nenhuma perspectiva humana. Você tem que crer nessa hora. Você tem que crer quando o diagnóstico vem escrito lá, câncer, e sua esposa lê aquilo e você fala, eu tenho que crer nisso nessa hora. Você tem que crer, amado, quando a saúde vai embora. Você tem que crer quando o dinheiro acaba, quando você fala, eu tenho que pagar X boletos e o dinheiro não vai dar, acabou. Você tem que crer nessa hora. Você tem que crer quando, sabe, acontece uma perda repentina, que você não estava esperando. Nessa hora você tem que crer. Quando um casamento fica crítico, quando você sabe, o casamento foi para um lugar estranho, é nessa hora que você tem que crer, continuar crendo, sustentar sua decisão de amar. Sabe, quando os amigos se afastam, você tem que continuar crendo. Quando você é difamado injustamente, quando falam calúnias, quando se levantam, quando bocas ferozes falam de você por trás, você tem que continuar crendo. Quando você é traído por um irmão em Cristo, o que eu faço? Continua crendo. Quando os negócios naufragam, continua crendo. Quando as dívidas aumentam, o bispo dia a dia, os juros, a coisa, continue crendo. Quando existe, sabe, uma confusão no trabalho, continue crendo. Quando tem uma causa na justiça, quando a instituição que está contra você é gigantesca, continue crendo. Porque quando essas coisas acontecem, amados, eu sei que às vezes é difícil crer, mas é nessa hora que você tem que usar o dom da fé. É aí que você tem que crer ainda mais. Eu falo, para que fé se nossa vida fosse só flores? Para que fé? Para que dom da fé? Você acorda, está tudo pago, está tudo certo. A vida é de herdeiro. Para que fé? Não tem problema, não tem isso, não tem aquilo. Para que? Amado, é quando você tem dificuldade. É quando vem a doença. É quando o mal assola. É quando bate a porta a tempestade. Você tem que crer. Então, na verdade, nós aprendemos que a fé que nós temos é para nós crermos justamente nos momentos mais desafiadores e difíceis que você tem que usufruir e exercitar a fé que Deus lhe deu. Então, se eu estou aqui hoje aprendendo a crer, se nós estamos aqui hoje aprendendo a ter uma vida alicerçada na fé, eu não posso, no momento da adversidade, agir de uma outra forma. Eu não posso, no momento da transição, eu não posso, no momento da luta, agir de uma outra forma. Eu não posso abandonar minha fé. Eu não posso pegar o diagnóstico e falar, quer saber, eu cria até o culto com o bispo Fê lá na igreja, todo mundo crendo junto. Agora aqui sozinho eu não creio mais. Eu sei que é difícil, eu sei que o inimigo tenta, mas é justamente nessa hora. Eu estou pregando para alguém que estava aqui hoje, está sentado aí falando, bispo do céu, eu estava a ponto de não crer mais. Aconteceu algo tão forte, o vento bateu tão forte aqui que eu falei, não, agora não vai. E Deus coloca um anjo hoje à sua frente, uma palavra, um ministério, para que você continue crendo. Porque é justamente na hora disso que você está passando aí, nessa adversidade, que você tem que sustentar, você tem que continuar crendo. Por que nós estamos aqui aprendendo a crer? É justamente para quando chegam situações como essa que talvez tenham chegado na sua vida, que nos assolam. Porque apesar de tudo, nós vamos fazer o quê? Nós vamos continuar crendo. Não tem outra hipótese para nós. Não tem outra alternativa, não tem outro caminho. Nós vamos continuar crendo. E é aí que eu vou colocar em prática, então, tudo aquilo que eu aprendo na palavra de Deus. Então, diz que a nossa fé vai ser provada. Diz que uma vez a nossa fé, ela tem que ser confirmada, a nossa fé. Ou seja, você recebeu a fé, ela foi provada, mas ela foi confirmada. A Bíblia diz isso. A fé, uma vez ser provada e confirmada. O problema é que muitos têm a fé provada, mas não têm a fé confirmada. Então, a nossa fé precisa ser confirmada. Então nós estamos aqui hoje isso. Quando vierem situações, apesar de tudo, nós vamos crer. Nós vamos colocar em prática o que nós estamos aprendendo na palavra. É para isso que você aprende com esse altar. É para isso que você está conectado a Cristo Vive São Paulo. Para você aprender a crer, independentemente das circunstâncias. Você quer ver uma coisa? Responda para mim, ou responda para você. Daniel, quando chega diante dos leões, famintos, e é jogado numa cova, Daniel retrocedeu diante dos leões? Não. Daniel, ele aprendeu a crer no meio da cova dos leões.
Daniel, ele aprendeu a crer, e não só isso, porque creu, ele viu o livramento de Deus. Então, todas as vezes que o diabo quiser armar um circo contra você, quiser uma cilada, uma emboscada para tentar te destruir, Deus, tem um circo acontecendo lá, tem uma coisa estranha. Entenda que o inimigo arma circo, mas Deus, ele arma um espetáculo para te livrar. Deus arma um espetáculo para te dar vitória. Então, toda vez que você vê um circo armado, fala assim, peraí que tem algo que está vindo aí, porque Deus não deixa barato, amado. Ele é o nosso intercessor. Então, Daniel, diante dos leões, não retrocede. E o rei Davi, o homem mais... o maior rei que Israel já teve, ele retrocedeu diante de um gigante? Não retrocedeu. Quando Moisés chega diante de um mar vermelho e ele vê cavaleiros do faraó vindo atrás dele, e ele fala, e agora o que vai ser? Moisés retrocede diante do mar vermelho? Moisés não retrocedeu. Elias não retrocedeu diante das centenas de profetas de Baal, através daquela mulher dos infernos, Jezabel. Ela tinha 450, mas tinha 850 profetas que ela mantinha. Elias não temeu, Elias não retrocedeu diante dos centenas de profetas de Baal. Josué não retrocedeu quando ele viu aquelas muralhas grandiosas, muralhas altas, as muralhas de Jericó. Mas nem que você tenha que dar com Josué 7 voltas, nem que você tenha que fazer algo que você fala, mas isso aqui é estranho, Deus está... Amado, nem que você tenha que dar 7 voltas, desistir você não vai. Escreve aí no chat, desistir jamais. Desistir eu não vou. Nós somos vitoriosos. Então Noé, ele também não retrocedeu diante de uma notícia de um dilúvio que ia destruir, sabe, toda a terra. Ele não retrocedeu na sua empreitada de construir uma arca. Gideão não retrocedeu quando Deus mandou encarar os midianitas. Josafá não retrocedeu diante dos 3 exércitos que vinham contra ele, que vinham ali para destruir o povo de Deus. Então entenda uma coisa, Deus tem uma forma de agir nas nossas vidas. E é muito característico Deus agir nas nossas vidas, permitindo muitas vezes o mal nos assolar. Porque é justamente nesse momento que nós somos fortalecidos. É Tiago, tende por motivo de toda alegria, o passares por muitas tribulações. Então Deus permite muitas vezes, porque isso vai nos fortalecer. E Deus permite que nós vamos ficar maravilhados como esses homens que eu citei aqui. Então nós não precisamos entender como Deus age. O que eu tenho que fazer? Só crer. Eu quero entender, os analíticos, né? Eu quero entender como é que Deus age, como é que foi em cada caso. Amado, só creia, só se submeta. Pedro vai dizer, se humilhe sob a mão poderosa do Senhor, porque Ele vai te exaltar. O que é isso? Só creia. Então é por isso que nós temos que crer somente. O resto Deus faz. A gente tem um pai na fé, Abraão. Vamos lá, Abraão retrocedeu em acreditar que seria pai na velhice. Sadraque, Mesaque e Abidnego retrocederam quando o rei mandou acender a fornalha 7 vezes mais. Jesus, em direção ao Monte Gólgota, Jesus retrocede diante da aflição que estava ali, pronta para ele viver. Então, uma vida alicerçada na fé, ela se torna grandiosa quando? Quando você não retrocede diante dos seus desafios. Outro tema que podia ser a mensagem de hoje. Não retroceda diante dos seus desafios. Porque isso faz com que você tenha uma vida baseada na fé. E eu quero começar indo para o final, para a segunda parte dessa mensagem, falando sobre Neemias. Neemias não retrocedeu diante do desafio de reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias foi até o fim. Sabe por quê? Porque A pergunta é, sabe por que, temos essa aí, olha lá, sabe por que o inimigo tenta lhe acusar com o seu passado? Por que o inimigo tenta me acusar o tempo inteiro? Eu vou pôr a resposta para você. Porque o inimigo, ele tem medo do seu futuro, ele teme o seu futuro. Então, por isso que ele fica tentando te acusar, com as fotografias que eu falei alguns minutos atrás. Olha só, lembra você, lá em 95, lembra você nos anos 2000, no bug do milênio? Lembra disso aí? Lembra você, lá atrás? Ele tenta te mostrar fotografias do seu passado, mas ele teme o seu futuro, porque ele sabe o seu destino, ele sabe que você é mais que vencedor em Jesus Cristo. Então, o inimigo, ele teme quem você pode se tornar, ele teme o que você pode fazer para Deus nessa terra, para o avanço do reino, para a implementação da palavra de Deus, o que você pode fazer. O inimigo teme o que pode vir através da sua vida, o que está por vir através de você, o inimigo teme por isso. Por isso o inimigo teme o seu futuro e ele quer fazer o quê? Ele quer te parar. Ele quer parar você, exatamente onde você está agora. Se você ficar aí nesse lugarzinho e falar, não, aqui está bom demais, não dá um passo para frente, não avança 1 milímetro, ele quer te paralisar. Então eu pergunto para você, você acha que Jesus, quando estava morto no túmulo, você acha que o inferno, uma vez eu disse isso num culto, Jesus morreu no túmulo, você acha que o inferno não comemorou?
Você acha que não teve uma festança lá, um carnaval no inferno? Traz a Ivete Sangalo. Não, carnaval não, carnaval está muito santo. Será que não teve uma farofa da GK lá? Será? Traz a funk, traz todos os influenciadores. Vamos fazer um Big Brother aqui. Será que eles comemoraram? Vamos fazer uma casa de vidro do Big Brother aqui. Vamos comemorar essa coisa. O inferno comemorou, amado, quando Jesus estava lá. Só que você sabe a história. Isso foi numa sexta-feira. Aí passou o sábado, mas a Bíblia diz que quando chegou o domingo, meu amado, eles foram lá no túmulo. Mas cadê? Eles foram lá bater no túmulo. Mas cadê? Só tem um lençol aqui. Cadê? Ele ressuscitou dentre os mortos. Amado, ao terceiro dia ele ressuscitou, amado. O inimigo pode ter celebrado 1, 2, 3 dias, mas o Senhor ressuscitou. Ele tomou a chave das mãos do inimigo. Ele nos fez mais que vencedores. Ele amarrou, diz que o mais valente amarrou o valente. Então, amado, creia que o inimigo não vai parar. Ele não vai tentar, sabe, olhar para você e ficar, quer saber? Ele vai tentar te paralisar. Mas você tem que crer que da mesma forma com que o inimigo pode estar celebrando agora uma possível vitória do inferno, você sabe que assim como Jesus, você é mais que vencedor. Assim como Jesus, você tem um destino que foi preparado para você. Sabe, amado, ele não sabe o que o Senhor preparou para a sua vida. O que o Senhor preparou para nós são coisas boas, perfeitas e agradáveis. E isso faz com que o inimigo tema. Só dele pensar e imaginar, ele teme. Então não pare, não fique estagnado. Diga glória a Deus. Então quando todos os homens caem, o que acontece? Só os grandes se levantam. Essa que é a verdade. Quando toda a humanidade cai, só os grandes ficam de pé. Quando toda Jericó caiu, só uma casa ficou de pé. Daquela que era eleita, daquela que tinha ouvido do amor de Jesus, daquela que era uma mulher escolhida. Então foi uma vida alicerçada na fé que impulsionou, como eu disse, Neemias a não desistir, a crer apesar de tudo, a reconstruir Jerusalém. E eu quero finalizar com esse exemplo. Primeiro ponto, não permitir brechas. Olha lá, esse é um grande segredo, não permitir brechas para os inimigos. Então não se imagine, mas eu vou falar algo para você. Você fala, bispo, eu assisto o culto de casa, não estou em São Paulo. Se você estiver aqui, se você puder ir na igreja, não se imagine mais sem estar na igreja, fisicamente. Agora, se você acompanha online, não se imagine mais sem prestar o seu culto de forma online, sem estar conectado com esse altar, sem estar ouvindo as mensagens. Isso aqui, não se imagine sem ser frequente na obra de Deus. É culto de oração, culto de jovem, não sei. Não se imagine mais sem isso. Isso não é opção. Isso aqui para mim você tem que colocar no teu paradigma. Isso aqui é certo. Assim como você toma café, como você almoça, como você... Pronto, isso aqui é algo que você tem que fazer como um estilo de vida. Não se imagine mais sem isso. Neemias 6:1 diz assim: tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto de todos os inimigos que tinha edificado o muro e que nele já não havia... Olha só, o inimigo ficou sabendo, já não tem brecha nenhuma no muro. Ainda que este tempo não tinha posto as portas. O Neemias está falando, não tinha nem colocado as portas, os portais, mas eles já tinham visto que não tinha mais nenhuma brecha no muro. Diz aqui, não havia brechas. Então você não pode deixar brecha na sua vida. Como é que eu fecho a brecha? Deixa eu te falar, uma das formas é orando, estando em comunhão, adorando a Jesus, desenvolvendo a sua vida espiritual. O segundo ponto de hoje diz ter foco e consistência de propósito. Isso aqui é um segredo. Foco e consistência, disciplina de propósito. Neemias 6:2 vai dizer, Sambalate, Gesem e Gesem mandaram dizer-me, vem, encontremo-nos nas aldeias do vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. O inimigo às vezes fala, vem cá em casa, o apóstolo fala, né? Vem comer um bolinho de lá, vem tomar um café comigo. Eles estão tentando te chamar para perto, mas intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo... Eu amo essa frase de Neemias. Isso aqui eu uso, sabe, em várias temporadas da minha vida. Porque sempre tem alguém tentando contra nós, tentando te chamar para tentar parar a sua vida, parar a obra. Mas Neemias falou, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei, olha só, descer, porque eles estavam embaixo. Neemias já foi, eu não falei que você já foi colocado num lugar superior. Neemias estava por Deus, foi por Deus colocado num lugar superior. Ele falou, não vou descer para esse lugar que vocês estão. Porque cessaria a obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? Então Neemias tinha foco, consistência, e Neemias tinha propósito. Você tem que sair desse culto hoje com a mesma diligência de Neemias, com foco, com propósito e com diligência. Ele disse, eu não desço. Não, diga também, eu não desço. As propostas vão chegar na sua mesa, eu não desço, eu não vou. Esse lugar eu não sento, com essa pessoa eu não ando. Por quê? Porque eu tenho foco, tenho propósito. Eu tenho consistência. Terceiro ponto, para você fechar aí de brecha, não mudar a confissão de fé em hipótese alguma. Em hipótese alguma, como eu falei, não deixe de congregar, em hipótese alguma, não mude a sua confissão de fé. Pode estar caindo o mundo,
Você está vivendo o pior pesadelo da sua vida. Não mude a sua confissão de fé. Neemias 6,4 diz: 4 vezes me enviaram, 4 vezes enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Não, falei a primeira, a segunda. Quantas pessoas cedem na terceira? Quantas pessoas cedem na quarta? Não quer saber, já vai ficar chato agora, né? Amado, mesmo que fique chato, você está aqui para agradar a Deus, não para agradar homens. Ele falou, eu dei a mesma resposta. O inimigo é insistente nos seus convites. Não pense que ele vai tentar, uma vez vai parar, ele é insistente. Ele vem de um jeito, depois vem de outra forma. Ele vai tentar te paralisar. O que você faz? Não muda a sua confissão, não muda a sua resposta. A sua confissão, a sua resposta tem que ser sempre a mesma. Cura, eu estou curado pelas chagas de Cristo. Na área das finanças, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir. Mas o boleto, mas a dívida, o meu Deus, segundo... Mas e o plano econômico? O meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir. Ele sendo rico se fez pobre. A confissão é sempre a mesma. Você que está vivendo uma tempestade na família, eu e minha casa, Josué falando, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ah, mas o meu filho, eu e minha casa, a minha esposa, meu marido foi embora, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso é uma confissão de fé. O meu filho foi embora, que você vai falar, ah, meu filho não presta, meu filho foi do... Não, os meus filhos voltarão, os meus filhos serão resgatados do Senhor. O que é isso? Mantenha sempre a mesma confissão. 4º ponto de hoje, ter discernimento espiritual das situações. Você precisa ter discernimento. Você precisa, ter olhos espirituais atentos para discernir o que está acontecendo. O verso 5 vai dizer, então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia à mão uma carta aberta. Falou, agora eu vou mandar uma carta. De teor seguinte, entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificais o muro, e segundo se diz, quereis ser o rei. Começaram a inventar história. Mas você sabe quantas histórias inventam? Eu vou falar de mim, eu estou 2 anos nesse lugar, indo para o 3º ano, depois da transição. O que eu já ouvi de história que inventa? Não, porque o bispo fez, porque tem porque ele faz um negócio. Ele inventa umas histórias. Eu lembro que uma vez inventavam umas histórias, o apóstolo falava disso, né? Não sei como é que era, mas inventavam que ele roubava a aposentadoria dos velhinhos da igreja. E sabe o que é o pior? Não é que inventam a história, é pior que o povo acredita nas histórias. Aí eu lembro de um culto que o apóstolo falou assim, nem por irmão vir me perguntar, apóstolo, é verdade que o senhor está roubando a aposentadoria dos velhinhos da igreja? A pessoa nem vem perguntar, nem vem conferir. É fake news. Inventam cada coisa. Inventam cada história. É só você ver para a Bíblia. Se não inventaram contra Neemias, se inventaram, não vão inventar contra nós. É a mesma coisa. Verso 7. E puseste profetas para falar a teu respeito em Jerusalém, dizendo, este rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras, vem, pois, agora e consultemo-nos juntamente. Verso 8, mandei dizer-lhe, de tudo o que dizes, coisas nenhuma sucedeu, tu, do teu coração. Amado, eu estou com essa palavra hoje aqui, ó. Tem pessoa que está falando coisa, e eu estou falando, isso aí é do teu coração, tudo que você está falando não prosperará. Tu dizes, disse ele, nenhuma coisa sucedeu. Tem coisas que falam contra você, mas você tem essa resposta. Olha, tu está falando, isso é a tua percepção. Não, Deus me diz, que Deus disse o quê? Isso é tua carne, ô sem vergonha. Isso aí é o demônio da tua carne que está falando coisas. Você está falando que é Deus que te falou, Deus me deu a revelação. Isso aí tu dizes, nada disso sucedeu. O que é isso? Neemias discerniu, você tem que discernir, amado. Qualquer pessoa fala, não, Deus está falando. O que Deus está falando? Fala para ele falar comigo, então. Deus me levanta como pastor da igreja, vai usar a irmã do coque para vir falar, para dar recado atrás da... Deus falou para minha irmã. O que é isso? Que Deus louco é esse? A Bíblia diz que Deus não faz nada sem revelar os seus profetas. Deus levanta homens para guiar o povo. Agora não, Deus está me falando. Amado, Neemias falou, nada disso sucedeu. Neemias tinha discernimento espiritual. Você tem que desenvolver isso em nome de Jesus, amado. Você não ser enganado por vozes contrárias. Você precisa aprender a discernir os convites que você tem recebido. As cartas que mandam para você, os e-mails, o WhatsApp, os directs do seu Instagram. Ensina isso em nome de Jesus, de forma espiritual. Tem gente que fica ligando para as ovelhas, passando o WhatsApp, ligando, não sei se liga hoje, só as velhas ligam, né? Mas fica, as senhoras, as irmãs de mais tempo, para não ofender a irmãzinha, que é mais velhinha. Ficam mandando telegrama, e essa sacanagem, telegrama, ficam mandando WhatsApp para as igrejas, a serviço de Satanás, fazendo convite. Aí a pessoa fala assim, não, mas aí o bispo vem amado, eu aprendi uma coisa, o leão não tem que mostrar os dentes toda hora, mas quando precisa o leão tem que mostrar o dente. Os caras ficam ligando para as ovelhas que eu apacento, com um convite de Satanás, e eu vou ver isso, não vou fazer nada. A gente se posiciona. Então aprende a se posicionar. Ele mesmo falou, eu tenho discernimento, vocês estão falando, essa cara vocês estão inventando, tudo que vocês estão... Nada disso acontece.
Amado, Satanás quer perverter os caminhos dos filhos de Deus, tem que estar atento a isso. Ah, não, bispo, irmãozinho, mas que irmãozinho? O irmãozinho lá está difamando. A Bíblia diz que a abominação é aos olhos do Senhor aquele que promove contendas entre os irmãos. Aí você está lá, o irmão está provocando contenda, tenha diligência. Judas 1 vai dizer o quê? Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Só coisa ruim aqui. Estes homens são como flechas submersas. Quem são esses? Eu estou dando hoje para você a característica para você entender. Olha o que ele vai dizer agora. Em vossas festas de fraternidade. Ele não vai ficar com você muitas vezes no culto. É nas festinhas. É no batizado, é no chá de bebê, é no chá de panela, é no sei lá o quê, no chá de, como é que revela a criança, como é que é aquilo? Chá de revelação. É nas festinhas, banqueteando-se junto, sem qualquer recanto. Pastores que a si mesmos se apacentam, eu conheço vários. Eu não preciso do pastor, eu não preciso da igreja. Eu me apacento, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Olha só quem são essas pessoas. Prosseguiram pelo caminho de Caim, são ímpios. Não tem nada a ver com o povo de Deus. É semente da perdição. Então fuja desse tipo de gente. Nós estudamos há 2 domingos. Paulo falou, os insensatos, foge também destes. Ele falou para Timóteo. Então foge desse tipo de gente. Aprenda a discernir como Neemias. 5º, eu estou indo para o final. Tenho 10 minutos aqui para a gente fechar essa pregação. Olha o que diz o ponto 5 de hoje. Buscar força e coragem não é no mundo, é em Deus, na palavra. Só Deus pode dar força, só Deus pode dar coragem nos momentos mais cruciais da vida. Neemias não foi buscar no psicólogo, nem foi buscar em Deus. Não que a gente tenha nada contra os psicólogos, os médicos, nada disso. Mas a sua força tem que vir de Deus, amado. A sua força não pode vir de algo humano. A sua força é espiritual, tem que vir das coisas de Deus. O verso 9 vai dizer, porque todos eles procuravam atemorizar-nos. Todos. Pensa que não é pouca gente não que quer te atemorizar. Eu sei contra mim, amado. Porque se me parar, para uma igreja inteira. Tem muita gente tentando parar as nossas vidas. Dizendo, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece... Você tem que fazer essa... Deus... Contradiz esse povo, fortalece as minhas mãos. Levante uma das suas mãos aí na sua casa e diga com fé. Agora, como diz Neemias, pois Deus fortalece as minhas mãos. Você já está com suas mãos fortalecidas para esse mês, amado. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida em nome de Jesus. Ponto 6. Não fugir das responsabilidades e encarar pela fé. Não fuja. Não seja como um avestruz que enfia a cabeça no meio da terra. Encare. Vai pela fé. Verso 10 vai dizer, tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaias, olha só que nome bonito para você pôr no seu filhinho que vai nascer agora, filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, aliás, de noite, olha lá, vem na espreita, eles virão te matar. Verso 11, porém eu disse, homem como eu fugiria. Homens de Deus, como eu queria ver uma geração de homem que falaria isso. Homem como eu fugiria? Homem como eu ia baixar porque minha esposa está ouvindo uma vizinha desavisada, uma irmãzinha penteira lá falando que tem que sair da igreja? Homem como eu ia dar razão para um negócio desse? Homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Olha que coisa forte, amado. Neemias disse, eu não vou fugir não. Neemias falou, eu vou encarar pela fé. Você tem que falar a mesma coisa hoje em nome de Jesus. Eu vou encarar pela fé. Então, meu amado, você quer viver uma grande vida, não quer? Eu quero, bispo. No começo do curso você falou, eu quero. Essa vida, sabe, construída na rocha, essa vida grande, eu quero. Construída com fé, eu quero. Então, eu estou aqui para dizer para você, não fuja. Encare o que tiver que encarar pela fé. Ponto 7 de hoje. Completar o que você se dispõe a fazer com integridade e fidelidade a Deus. Integridade, fidelidade, valores tão escassos na temporada de hoje, no mundo de hoje, na juventude, na modernidade de hoje, na geração. Então, quando você se dispõe a fazer alguma coisa, você tem que ir até o fim. Eu falava recentemente com o abençoado que tomou uma decisão e ele estava, bispo, agora essa decisão. Eu falei, amado, agora sustenta. Você não decidiu em Deus? Agora sustenta. Não, mas aqui, eu falei, você não preveu que no caminho ia ter nem tudo é fácil, nem tudo são flores. Agora sustenta isso.
Agora, se foi Deus que falou, sustenta isso. Então você tem que aprender a ter isso, sabe? Sustentar e ir até o fim, com integridade e com fidelidade. Bispo, você quer saber? Bispo, mas eu me casei, agora estou pensando assim, sabe? Só estou pensando em me divorciar. Amado, sustenta isso. Mas o meu marido, sustenta. A minha esposa, sustenta. Creia que Deus vai transformar o teu casamento. Ou você não crê que Deus pode fazer isso? Então sustenta essa decisão. Mas é difícil, sustenta a decisão. Amado, é para completar e para terminar tudo aquilo que você se dispõe a fazer com Deus. E não é de qualquer forma, não, é com integridade. Vou fazer porque o bispo falou que tem que fazer, então vou, sabe, chutando, levando com a barriga. Não. É com integridade, é com excelência, é com fidelidade. Neemias 6,13 diz: para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que eu, assim, viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Verso 15, acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu e 52 dias. Amado, logicamente que eu pincelei aqui pontos da história de Neemias, mas Neemias completou com fidelidade a carreira. Neemias completou com integridade. Ele fez a obra. Então, que você, assim como Neemias, seja diligente, seja uma pessoa que vai até o fim. E aqueles que estão se levantando contra mim, o que você vai fazer? Senhor, lembra-te de Sambalate, lembra-te de Tobias, lembra-te de Gesem, lembra-te desse povo. Entrega nas mãos do Senhor. Entrega. Sabe, amado, eu estou pregando para você e para mim nessa manhã. Senhor, eu entrego essas pessoas. Lembra-te deles, Pai. Mas agora, o que cabe a mim, o que compete a mim, eu vou fazer até o final. Nada nem ninguém vai nos parar. Neemias falou: por que cessaria eu de fazer a obra? Iria descer contigo. Eis que estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso parar, não posso descer. Que você tenha essa resposta. E eu quero terminar com a última lição para você. A fé faz você ser uma pessoa notável. E uma pessoa notável constrói uma grande vida. Você está aqui hoje para isso. O tema de hoje é justamente isso, construindo essa vida, alicerces inabaláveis, uma vida de fé. Estamos construindo isso. Que você possa sair dessa manhã hoje, desse culto hoje, para construir, de fato, continuar dando passos de uma construção de fé inabalável. Começou? Vai até o fim, amado, porque Deus é contigo. Que assim seja, em nome e para a glória do nosso Deus. Amém e amém. Eu quero orar com você terminando. Eu sei que essa mensagem falou ao seu coração. Você pode ouvir ela amanhã, você pode ouvir ela outras vezes, está armazenada aqui. Você pode compartilhar com outras pessoas que precisam entrar em novembro, sabe, com uma outra perspectiva, com uma outra ótica do mundo, das visões, dos problemas. Não deixe de compartilhar essa mensagem para o maior número de pessoas. Eu quero terminar orando com você. Se você puder ficar de pé na sua casa, nós temos ainda alguns minutos para isso. Pai amado e Deus bendito, Deus todo-poderoso, te damos honras, glórias. Obrigado, Jesus, por mais uma manhã de glória. Obrigado, Jesus, pelos teus desígnios. Obrigado, Jesus, pelos teus propósitos. Nós somos gratos, Deus, pela tua grandiosa graça, pelo teu sangue vertido. Obrigado porque hoje lembramos do sacrifício, Pai, da tua ressurreição. E nessa hora, Jesus, nós queremos esses alicerces, Pai. Os alicerces inabaláveis estão na palavra. E nós queremos, Pai, construir essa vida de fé. Por isso, obrigado por essa mensagem, Pai, que todos esses pontos que o Senhor nos trouxe hoje, através da história de Neemias, Pai, que nós possamos aqui, de fato, sermos um grande homem, Pai. Que o Senhor levante grandes mulheres aqui no nosso meio. E grandes homens, grandes mulheres. Aqueles que são notáveis, não são, Pai, aqueles segundo as métricas do mundo, mas aqueles que têm uma vida construída na fé, Pai. Aqueles que estão construindo a sua vida sobre a rocha, Jesus. Se levantarem contra nós, Pai, nós declaramos que todos os nossos inimigos já caíram. Todos os nossos inimigos já bateram por 7 caminhos, voltaram, bateram em retirada. Eu declaro, Jesus, se alguém entrou nesse culto aqui, Pai, com situações constrangedoras, com Sambalates, com Gesem, com Tobias, nós declaramos, Pai, lembra-te desses, Jesus. Nós colocamos nas tuas mãos para que a tua justiça seja feita, Jesus. Eu sei que muitos têm tentado nos parar, o inferno tem tentado contra nós, Jesus, mas nós não vamos parar, nós não pararemos a obra que estamos fazendo para descer, para ter com essas pessoas. Nós continuaremos, Pai, a reedificar os muros. Nós continuaremos, Pai, a fazer aquilo que o Senhor nos propôs como algo de propósito nos nossos corações. Jesus, levanta homens fortes, levanta famílias fortes, que não param, Jesus, que não retrocedem, Pai, que não ouçam vozes contrárias, Jesus, tentando paralisar, tentando tirar da rota. Nós estamos aqui olhando para Ti, que é o autor e consumador da
nossa fé, Jesus, e nós seguiremos dessa forma. Nós saímos desse culto hoje, Pai, bem alimentados, saímos daqui para dar passos em direção, Pai, à vitória, saímos daqui, Pai, para vencer todos os desafios desse mês, todos os desafios dessa semana, saímos daqui, Pai, para conquistar, para avançar, assim como Daniel, assim como Moisés, assim como Neemias, Pai, assim como Josué, Jesus, assim como Moisés, assim como Davi, Pai, nós saímos daqui como heróis da fé deste século, Jesus, para vencermos todos os males que tentam nos assolar, Jesus, porque o Senhor nos fez em todas as coisas mais que vencedores. Eu profetizo sobre a sua vida, amado, vitória. Eu profetizo sobre a sua vida um alicerce inabalável. Eu profetizo sobre a sua vida uma vida de fé que está sendo construída na rocha que é Jesus Cristo. E nós saímos daqui declarando que o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo serão constantes e permanentes nas nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus, e aqueles que creem digam amém, amém e amém. Louvado seja o nosso Deus. Que você saia daqui hoje pronto para viver grandes coisas da parte de Deus. Que você saia daqui hoje, sabe, seguro de quem você é em Cristo Jesus, sem medo que falam a seu respeito, porque você tem uma identidade clara. Lembrando, final deste culto, agora logo mais no nosso canal no Instagram, Cristo Vive SP, você pode ver o que está sendo o nosso culto lá no cinema. Não deixe de nos seguir também, estar acompanhando, conectado conosco. Lembrando que amanhã nós temos um próximo encontro de oração e confissão online. Eu quero junto com você orar, queremos rasgar o céu. Terça-feira, aqueles que estão no programa de membresia, olha só, terça-feira nós temos mais um encontro. O programa de membresia continua a todo vapor e seguimos uma semana de grandes bênçãos. Nosso próximo encontro aqui de culto, quinta-feira, estarei aqui de novo com você para nós crescermos da graça e do conhecimento. Tem uma semana de grandes vitórias, um mês ímpar, que seja o melhor final de ano da sua história, que comece agora em novembro, sabe, aquela subida para a vitória que Deus tem para a sua vida. Eu te amo em Cristo Jesus, o amor resgata, a graça transforma, e você vai ter uma semana extraordinária. Graça e paz a todos, até mais, tchau.